Pegue sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Glória a Deus porque você está aqui. Tinha gente que estava de férias e tal, né? Quem neste ano é a primeira vez que vem no culto aqui? Levante a mão. Esse ano. Sois bem-vindos. Quem lembra disso, hein? Lembra, né? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Obrigado por tua palavra. Senhor, sabemos que o Senhor está aqui e que ninguém veio aqui perder tempo, senão buscarmos a tua presença e recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nosso coração está entregue, está rendido. Precisamos de ti mais do que tudo, Pai. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar sobre o tema medo não, liberdade sim. Diga: medo não, liberdade sim. Deus nos fez para a liberdade. Deus criou o homem para ser livre. Medo é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante de um perigo. Medo é grande inquietação em relação a alguma coisa ou um acontecimento desagradável. Medo é a impossibilidade ou a possibilidade de um insucesso. É só pensar no que se passa dentro de um jogador de futebol quando tem diante de si o desafio de bater um pênalti numa final de campeonato, sendo que aqueles pênaltis são decisivos. O medo, se o domina, acaba frustrando o sucesso. É triste. Existem diferentes níveis e tipos de medo, desde a uma ligeira ansiedade ou desconforto, até um pavor total. As respostas do organismo são de acordo com a intensidade, a entrega de cada situação. É claro que existem momentos que o medo não é só um agente no ser, mas o medo passa a ser patológico. É quando afeta um indivíduo no âmbito físico, psicológico ou até mesmo social. E aí a gente tem o diagnóstico de fobia e de fobia para síndrome do pânico até. O que é liberdade? Segundo o senhor Aurélio, liberdade é o direito de agir, segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Há um dito popular: a sua liberdade vai até onde começa a minha. E eu já ouvi isso muitas vezes, até mesmo pelo meu próprio pai. Na ânsia de ser livre, na ânsia de fazer o que a juventude pede. Quando eu falo juventude pede, não é os outros, mas a juventude interior pede. Ele dizia: ei, calma aí, alto lá. A sua liberdade, a tua liberdade vai até onde começa a minha. A filosofia classifica a liberdade como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e ser espontâneo. Para muitas pessoas, liberdade é fazer o que tem vontade, sem prestar conta a ninguém e sem pensar também ou medir as consequências.
Escute o que eu vou dizer. Isto não é liberdade, isto é utopia. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho na minha mente a clareza do que é liberdade, pensando na maneira como Deus conduziu a criação, na maneira como Deus se relacionava com Adão, na maneira como Deus o coloca no jardim do Éden. Deus criou o homem para ser totalmente livre. 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 A liberdade do homem foi tirada pelo pecado da desobediência de Adão e Eva. E é bem verdade que o pecado escraviza o homem. Por mais que há quem pense que ser livre é poder pecar, ter direito de pecar. Não! Um baseado parece uma experiência agradável para um adolescente, mas o seu fim é desastroso, porque depois de ele experimentar a sensação de liberdade, se torna escravo. E depois nada mais satisfaz, uma bebidinha não satisfaz mais, um baseado também não, daqui a pouco é uma carreira e você sabe como que é o fim da história. Que ao invés de ele experimentar a liberdade, ele tem a falsa sensação de liberdade e de fato está preso. Só Jesus pode trazer liberdade ao homem. Só Jesus pode trazer liberdade ao homem. E nos versículos que antecedem o que nós lemos, no versículo 32 do capítulo 8 de João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Existem verdades relativas, mas a verdade da palavra de Deus é infalível. Existem homens que a questionam, mas a verdade da palavra de Deus é infalível, é absoluta. A Bíblia não é uma fantasia humana. A Bíblia é o livro de Deus, contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a resposta de Deus, é a solução de Deus para o homem. Está na Bíblia, ela tem resposta para tudo. A primeira coisa que eu tenho que observar é que o medo faz parte da história humana. Diga, o medo faz parte da história humana. O medo foi o primeiro sentimento negativo que o homem provou. O primeiro sentimento negativo que o homem provou. A primeira coisa negativa que ele experimentou foi o medo. Deus vinha todos os dias, na viração do dia, se encontrar com um homem, ter um papo com ele, um tete a tete, como dizem. E quando Deus chega para falar com Adão, Adão sumiu. Gênesis capítulo 3 e versículo 10. Adão lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu, então me escondi. Ele teve medo de Deus, o Criador, aquele que havia criado Adão para ser livre. Ele teve medo de Deus. O medo pode se apresentar de duas formas na nossa vida: de forma positiva ou negativa. A forma positiva do medo faz parte do instinto, num nível de normalidade que é natural e necessário para se sobreviver. Quer um exemplo? Lhe dou. Por que eu não coloco um dedo na tomada? Eu tenho medo. Por que eu olho para os dois lados da rua antes de atravessar a rua, por mais que eu sei que o sentido é único? É um instinto. Por que eu não ando de automóvel numa alta velocidade? Pode ter um polícia. Por que é que eu respeito a minha sogra?
duro ainda, ela sentada aqui na frente. Ai. Esse medo serve como um mecanismo de defesa e proteção. O problema é quando o medo se torna negativo. Então, ele se torna um agente que paralisa você. Não permite você de romper. A pessoa não consegue ir adiante, deixa de viver o melhor da vida. Tudo por causa do medo. O primeiro sentimento negativo que o homem experimentou. E experimentou por causa do pecado da desobediência. Segunda coisa a ser observada, o que os especialistas falam. Eles dizem que tem no mínimo 3 tipos ou níveis negativos de medo. A fobia específica é o medo irracional, focalizado numa coisa, ideia ou circunstância. As mais específicas incluem medo de altura. Eu tenho medo de altura, é verdade. Medo de viajar de avião. Eu já contei para vocês. Na minha ida para São Luís, eu já fui para a América, fui para tudo que é lugar, já peguei turbulência, mas quando eu fui para São Luís do Maranhão, meu Deus, eu pensei que ia morrer. O avião sacudiu de um jeito, foi para um lado e para o outro. Eu digo, misericórdia. Aí nessa hora você confessa até os pecados que você não cometeu. Senhor, como me perdoa. E se eu esqueci de alguma coisa, Senhor, vai que eu fiz alguma coisa que esqueci, Senhor, me perdoa também. Vai lá, vai. Pensa o desespero que deu. E eu vi um monte de gente gritando. Uma senhora entrou no avião, nem me cumprimentou, nem olhou para mim, sentou do meu lado, fez aquela cara. E eu aqui, não disse bom dia, boa noite, o céu está claro, está escuro, está bonito, está feio, nada. Sentou, quando chegou ainda diz assim, meu lugar é ali. Mas quando deu aquela turbulência, ela me agarrou. Deu lá, e eu... É interessante, porque... eu fui em São Luís, quando cheguei lá, falei assim, mas eu vou ter que voltar, misericórdia, eu vou ter que voltar. Eu passei aqueles dias dizendo, eu vou ter que voltar. E mais triste ainda, na outra terça-feira eu ia estar em Vitória, numa igreja batista. Eu falei, Jesus, vou ligar para o meu amigo, vou dizer que eu não vou. Falar, olha, Deus não me chamou para essa viagem. Medo de andar de avião, fiquei com medo. Voltei, deu turbulência, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E o meu amigo falou assim, está na rádio, está divulgando, por que você não vai vir? Você tem que vir. Eu falei, eu vou ter que ir. Fui, deu turbulência indo para Vitória. Eu disse, misericórdia, desci em Vitória. Quando cheguei, o pastor da igreja batista olhou para mim e falou assim, pastor Júnior, aqui nós não falamos em línguas, então poupe-se. Falei, ih. Preguei, como estou pregando nessa noite para gente tradicional, estou brincando. Preguei, terminei de pregar, vem uma irmã de coquinho, só no manto. Veio andando, eu falei, ih. Eu acho que o pastor pensou, penteca não adianta, se conecta rapidinho. Ela veio, olhou para mim e disse, meu servo. Eu falei, ai, que seja coisa boa. E ela disse assim, avião que tu sobe não cai. Eu não falei para ninguém, eu não disse nada, mas Deus sabia o que estava acontecendo no meu interior. Outro dia eu estava viajando, do meu lado tinha um homem suando. Suando, passando a mão no rosto, pegou uma toalhinha. Daqui a pouco eu olhei para ele e começou a fazer sinal da cruz. Eu olhei para ele assim, por favor, se acalma. O que foi? Se acalma, eu estou no avião. O avião que eu estou não cai. Ele não entendeu nada. Se você quiser viajar, ir para Dubai, pode me convidar. Uma fobia específica. Medo de elevadores. Não vou falar quem tem medo disso.
Não vou dizer que é a pastora Vitória. Medo de injeção. Um homem de 2 metros de altura com medo de negócio de... Pelo amor de Deus, irmão. Faz essa vergonha não, misericórdia. Tem gente que tem medo de dentista, bem que não soa legal aquele barulhinho. Meu Jesus, perdoe os irmãos que são dentistas aqui. Tem gente que tem medo de tomar um banho de mar ou piscina para não se expor. Medo de baratas. Homem, olha, os homens não têm medo de baratas. Eles dão outro nome para o medo. Se chama nojo. Eu não chego perto porque eu tenho nojo. Mentiroso! Eu fui num lugar e um menininho de 9, 10 anos pegou a barata pelos fiozinhos e veio. E eu tenho nojo. Chegou perto de mim, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas é horrível, né, gente? Pior não é isso. Pior é um amigo meu que foi pregar ali no morro ali em cima ali. E aí, isso aí, eu era adolescente, estava com ele. E aí ele foi tomar uma água assim. Quando terminou de tomar, tinha uma barata aqui, né? Essas coisas acontecem. Eu não vou dizer que é o Marcelo Guilherme, não, porque a família dele é aqui da igreja. Eu ia dizer o nome dele. Eu disse também, né? Tem gente que tem medo de cachorro e vai. Só que esse tipo de fobia, esse tipo de medo, se a gente pode chamar isso de medo, é um nível de medo, um tipo de medo que dá para você sobreviver. Dá para você viver bem com isso. Você não encara isso todo dia. Tá legal. Mas também tem a fobia social. O que é isso, pastor? É o medo da exposição às pessoas, ao público. É o medo de ser envergonhado ou avaliado de forma negativa numa situação social. Tem gente que tem esse medo. A pessoa que tem essa fobia social, ela evita fazer atividades em público, ou até mesmo deixa de se apresentar diante dos outros. Por exemplo, eu entrei na academia. Eu entrei, olhei tudo, saí e fui embora. Mas eu já frequentei a academia, né? Então, estou lá, eu vejo aqueles caras tudo chegando, tudo bombado. Tudo cheio de bomba. Né? Tudo com bíceps, tríceps e eu pâncips. Eu olho aqueles caras, eles ficam assim ó, no espelho. Eu fico pensando, o que eles devem pensar quando olham para mim? Eles fazem assim, o músculo sobe, eu faço assim, cai. Coisa está feia. Fico pensando, a minha luta é emagrecer, irmãos. Eu estou há 12 anos tomando Herbalife, eu já perdi 12 anos. Eu quero emagrecer, pensa na minha luta para emagrecer. Já estou até fazendo oração, já aceitei um monte de coisa. Eu fui outro dia na casa do Jeane, me deu uma cinta com gel que era para pôr aqui, que ele comprou para usar, nem ele usou, deu para mim. Você está rindo porque não era você. Está rindo é porque você já está conformado. Pastor, eu não sou gordo, eu sou confortável. Eu sento, esparramo. Mas pensa eu com aquela cinta lá em casa. E aquele negócio gorduroso nas minhas entranhas. Se misericórdia, o que é isso? Aqui é do diabo, irmão. Tirei aquele negócio fora. Joguei aquele gel, aquilo lá é coisa do inimigo, não tem jeito. Mas tudo para ficar mais bonitinho. Eu já pensei, eu já falei para vocês que a primeira vez que eu usei bermuda eu tinha 16 anos. Eu não uso bermuda, é difícil. Porque se eu usar, pode apagar as luzes. Você vai ver, vai brilhar, é o sol brilhando. É branco que é uma beleza. Dá para fazer vela. Veja como a coisa é. E às vezes a pessoa deixa de se expor por conta disso. Bem verdade é que eu aprendi desde garoto que
que eu não devia nem me trocar ou trocar de roupa na frente dos meus irmãos. Eu aprendi isso. Isso é uma coisa de família, é cultural, tem coisa a ver com família. Meu pai ensinou assim. Então, quando eu vou viajar, primeira coisa que eu falo para quem vai comigo, ó, não se troca na minha frente. Não é porque eu não quero ficar tentado, não tem nada disso, não. Porque comigo só vai gente feia, tipo Diego, pastor Fabrício, aleluia, Marcelo. Mas tem gente que isso é um problema sério. Eu posso falar disso? Em relação à Vitória. Vitória tinha uma dificuldade grande de pegar um microfone aqui e falar. Quando eu fui casar com a Vitória, eu olhei para ela e disse: é a resposta de Deus para a minha vida. E ela disse: eu não tenho chamado. Eu falei: e aí, eu não estou casando com uma missionária? Senão eu ia no ciclo de oração de uma igreja e pegava uma irmã lá que tinha 85 anos de oração e casava com ela. Não é isso, eu quero uma esposa. Tem que cantar, pastor. Tem que ser cantora. Eu quero casar com uma cantora. Alto lá. Eu quero casar, eu casei com uma esposa, com uma mulher. Aí ela dizia: é difícil, eu não sei. Olha só, domingo passado ela pregou aqui que eu pensei: ninguém mais quer me ouvir. Domingo de manhã Deus usou ela demais aqui. Ela venceu isso, glória a Deus. Tem também o pânico, é o lado mais cruel e danoso do medo. É o medo incontrolado, extremo, que paralisa as pessoas diante de um perigo ou ameaça. Não necessariamente um ataque de pânico desencadeia uma síndrome de pânico, mas pode sim levar a isso. São esses, no mínimo, os 3 níveis ou tipos de medo. Terceiro lugar, é preciso vencer o medo e se tornar livre. É preciso vencer o medo e se tornar livre. Diga: eu posso ser livre do medo. Aí você pode perguntar para mim: pastor, como é possível vencer o medo e ser livre? Enfrentando os seus medos de frente. É de frente. A nação de Israel estava com medo dos filisteus, porque Golias insultava-os. Davi entendeu que o medo dos outros era a oportunidade da sua vida. Toda a nação de Israel com medo. Davi entendeu que o medo que os outros estavam sentindo era a oportunidade da sua vida. Ele diz tudo que vai acontecer. Tem gente que fala: não pode falar onde você quer chegar, o que você quer fazer, porque tem muito invejoso. Inveja é pior que macumba. Pelo amor de Deus, fale, irmão. Aliás, declare isso, coloque para fora, mas coloque crendo, né? Não tem problema nenhum. Davi fala o que vai fazer com Golias, e ele faz justamente como falou. Todo mundo com medo, mas Davi tinha coragem, ousadia. Se você não enfrentar os seus medos, você não cumprirá de forma plena o propósito da sua vida. Se você não enfrentar os seus medos, você nunca irá vencê-los. Escute o que eu vou dizer: se o medo bater na porta do seu coração, mande a fé atendê-lo, e você verá que não há ninguém lá fora. Se o medo bater na porta do seu coração, pedindo para entrar, mande a fé atender. Você tem medo de dirigir? Dirija. Dirija. Me lembro quando a Vitória começou a dirigir. Aqui, ó. Sem olhar para o lado. Como toda mulher. Aqui, ó. Aqui a mãozinha, ó. Aqui. Entra para o lado, dá a seta.
Ok? Primeira semana, depois eu solto um pouquinho mais o banco, até porque marido para ensinar a mulher a dirigir, marido mete a mão no volante, mas é assim, não é? Quantas vezes eu fiz isso aí, Jesus me libertou. Aí, sabe o que ela falou aqui? Mas eu nunca bati. Acabou de me dar uma aqui. Também te amo, I love you. Não, pensa, ela foi se soltando, daqui a pouco estava. Esses dias aí eu parei no sinaleiro, tal, tô na fila do sinaleiro, daqui a pouco eu vejo um up. Fum! Falei, que isso? Quem é que estava dirigindo ele? Vitória! Vitória! Falei, misericórdia, minha mulher! Quando a gente só tinha um carro, um irmão falou para mim, pô, pastor, não precisa correr tanto. Falei, aonde foi? Em tal lugar. Falei, não, mas não era eu. Era o seu carro. Falei, Vitória. A mãe dela um dia chamou eu e disse, meu genro, fala com a Vitória para andar mais devagar, porque ela está meio apressada, o tempo todo no 220. Mas ela tinha medo de dirigir. Veja só, se você tem medo, ei, dirija. Do que é que você tem medo? Tem medo de barata? Pegue uma na mão. Você tem medo de andar de avião? Planeje uma viagem. Você tem medo de casar? Você tem medo de falar o que pensa para o seu cônjuge? Tem marido que vem, pastor, eu tenho que falar com ela, mas, poxa, pastor, eu queria que ela emagrecesse, o senhor. Quase lhe pede, vai lá, o senhor fala assim, eis que eu te digo, minha serva, emagrece tu, pelo amor de Deus, não deu. Tem mulher que diz, pastor, fala com meu marido, o que foi? Porque, olha, não dá. Ou ele, pastor, olha, tá difícil. A pessoa não desenvolve a comunhão, a comunicação com o cônjuge. E aí, quer colocar outra pessoa para resolver a parada. Não pode ter medo disso. Comece a construir uma história de cumplicidade. Como é possível vencer o medo e ser livre, pastor? Dando um basta nas desculpas. Tem gente que dá desculpa para tudo. Tem medo, aí dá uma desculpa esfarrapada. E ainda coloca o diabo na parada. O pastor até queria fazer isso, mas o diabo se levantou. Você viu ele se levantando? Não, eu vi as circunstâncias, os problemas. Coloca a culpa no diabo. Tudo é o diabo. É você, irmão. Não é o diabo, não. Tem crente que é tão ruim que o diabo diz para os demônios dele, vai lá, faz um curso de... Vai lá, aprende com ele, que esse crente é tão ruim. Outra coisa, ele é tão bom que ele faz as coisas erradas e coloca a culpa na gente. Esse é pior do que a gente. Tem gente assim. Tem gente. Não deu, né? Não terceirize as suas responsabilidades, não coloque a culpa em alguém. E aí com a culpa você dá desculpa. Pois é, eu não prosperei, a culpa é... Não, se não aconteceu com você, escute, o problema é com você. Quem é que deu liberdade a uma pessoa para adentrar a sua vida e fazer o que quis fazer e fez? Não coloquem suas desculpas nos seus pais ou avós, como se o problema fosse hereditário. Não coloque suas desculpas na igreja. Pastor, olha, ou no pastor, cansado disso. Ou no líder, ou nos irmãos da igreja. Pastor, mas olha só, tem um irmão lá na igreja que é picareta. Aquele é picareta. Então deixa ele aqui. Que se Jesus não der jeito nele, a gente chama o Tony, aqui da igreja, 2,30 de altura. Braço de pau de guarda-roupa, ele resolve a parada. Não, pelo amor de Deus, gente. Sirva a Deus. Não dê desculpas do meio social, ou sistema político, ou então até os políticos. Olha, não prospera por causa de... Tem muita gente chorando hoje em dia, ao mesmo tempo que tem muita gente tendo sucesso no que faz.
As suas desculpas apenas mantêm você na mediocridade. Com desculpas você nunca chegará ao seu valor, ao seu potencial. Você jamais cumprirá o seu propósito. Não dá para ficar dando desculpas. Assuma a responsabilidade que lhe cabe e resolva a parada. Resolva. Se errou, peça perdão. Faça o caminho de volta. Pastor, me perdi. Se ache em Cristo. Resolva. Tem gente que vai tapando o sol com a peneira. Já ouviu esse ditado? Tem gente que faz isso. Pastor, como é possível vencer o medo e ser feliz? É possível pensando bem. Diga, é preciso pensar bem. Os seus pensamentos são alimentados pelo que você ouve, vê, toca ou é tocado. E por fim, o que você sente. Alguém fala uma palavra para você, ou te coloca para cima ou para baixo. Eu comprei esses dias, domingo passado eu usei aqui na igreja, aquele negócio que coloca aqui nas costas e puxa o ombro para cima. Por quê? Minha mãe tem a coluna assim. Meu irmão mais velho tem um pouquinho disso, assim, né? E eu comecei a observar, né, nas fotos e tal, eu estou com esse problema aí. Até porque ao invés de eu fortalecer, eu estou fortalecendo. Tá rindo o quê? Tu pensa que é bonito ser feio? Então, eu comprei aquilo. Aí um dos meus irmãos disse assim para mim: o que é isso aí que estás usando? Eu falei: não, isso aqui é para... Mas por quê? É porque você sabe, a mãe e tal. Eu não quero ficar assim, né, cara? Eu tenho que me cuidar. Não adianta não. Pensa num cara que ficou mal com aquilo. É claro que estava estranho, estava andando assim. Eu subi aqui domingo passado, você vê que o pastor Michel viu uma foto, já falou para mim: arrumei um médico que passou a coluna, que eu estava andando assim, ó. Mas aquilo que ele falou me deu um desânimo. E é assim, a maneira como a gente reage. Por isso que temos que cuidar com os nossos pensamentos, ter um filtro para isso, porque pensamentos são combustível. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso me encher da palavra de Deus. Quem se enche da palavra de Deus, se enche de fé. Faça a sua fé ser maior do que os seus medos. Não permita que o medo e o pessimismo dominem a sua mente, e nem tampouco as suas palavras. Porque tem gente que empresta a boca para o diabo. Ele vem na igreja, ouve uma palavra de Deus: oh glória, eu vou vencer essa semana. Mas quando começa segunda-feira, ele já começa dizendo: segunda-feira, miserável. Tem gente assim. Não diga: eu não vou conseguir, é impossível, não gostam de mim. Não gostam de mim. Não diga: não vai dar certo, eu nunca vou vencer e ser próspero. Não diga: eu não vou casar, não adianta, eu não vou casar, vou ficar para titia. Não diga isso. Não diga: eu vou morrer pobre mesmo. Se você pensa que não vai conseguir, ou se você pensa que vai conseguir, você estará certo. Conforme você pensar e crer, acontecerá a você. Por isso, filtre os seus pensamentos. Não crie fantasmas. Pare de ver monstros em todos os lugares. Não se encha de notícias ruins. Sai espírito de Datena da tua vida. Sai espírito de novela. Sai. Tem gente que só vê coisa ruim e depois quer ter bênção de Deus.
Lembra do Alborguete? Tanta gente que passou por aí. E tem gente que ouve isso, ao invés de ler a palavra de Deus, de ouvir um louvor. Leve o CD do pastor Júnior. Põe lá do pastor Diego, da pastora Susan. Põe lá do pastor Fabrício cantando. Põe lá, ouve, irmão. Ouve, se enche das coisas de Deus. Viu? Tem gente que só tem tempo para coisa ruim. Escolha bem, leia um bom livro. Se encha do Espírito Santo. Diga amém. Como é possível vencer o medo de ser feliz, pastor? E ser livre? Confie no amor de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque o medo tem consigo a pena. E o que tem medo não é perfeito em amor. Tem gente que tem medo de viver o que já viveu no casamento. Quer saber, eu perdoei, mas eu não espero muita coisa boa. Pastor, fazer o quê? Ele falhou. E agora o cara está na linha, bonito, andando. Mas ainda tem umas desconfianças assim, né, pastor? Porque sabe, né? Pau que nasce torto não se endireita. Mas não esquece que o ofício de Jesus, antes de começar o seu ministério, era carpinteiro. Ele dá jeito no que está torto. Deus nos ama e seu amor é incondicional, perfeito e seguro. O perdão de Deus não é com reservas, não, como se esperasse o pior de nós. Deus não nos perdoa dizendo assim, pois é, vamos ver até onde ele aguenta. Tem gente que tem essa ideia. Vamos ver, eu acho que Deus está pensando até onde é que ele vai aguentar. Vai, Gabriel, vem cá, Gabriel. Vai se lascar já, quer ver? Eu já conheço ele. Não, Deus quer que você se mantenha em pé. E se cair, que você se coloque de pé outra vez. Deus espera que a gente seja o reflexo dele. Então a maneira como a gente recebe o amor de Deus, nós devemos refletir isso a outras pessoas. Você não pode amar as pessoas com reservas. Vamos ver até onde é que eu posso ir com essa pessoa. Olhe para mim. Eu já ajudei muita gente. E o que tive de volta não foi o mesmo. E alguém pode dizer assim, pastor, então não faça mais. Eu já falei aqui alguns dias atrás sobre isso. Ao contrário, eu faço aos homens como se estivesse fazendo para Deus. Eu faço as pessoas não esperando delas. Não é a gratidão delas que vai me mover, mas é o princípio em que ando que vai fazer eu permanecer íntegro no meu propósito. Não é que tratamos os outros no que diz respeito a amor e ao perdão. Amar é ter atitude. Perdoar é ter atitude. Envolve sentimentos, mas não se resume a um sentimento. Amar é entregar-se. Amar envolve fazer renúncia. E eu quero concluir. O Jesus que nos liberta com a verdade da sua palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Jesus que se apresenta quando estamos em meio às circunstâncias, em meio ao medo. É, pastor? É. João capítulo 20, versículo 19 a seguir diz: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, olha o que diz, cerradas as portas onde os discípulos com medo
dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Os discípulos estavam abatidos pelo acontecimento da crucificação de Cristo, desorientados, perdidos, com medo, angústia, medo. Mas então, quando eles estão dentro de um ambiente, ajuntados em silêncio, fale alto, porque se os judeus ouvirem, podem nos matar. O que vai ser de nós agora, sem o nosso líder aqui? Meu Deus, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Eles estão reunidos, com medo. Quem é que se apresenta? Jesus. Sabe como é que Jesus começa a conversa? Ele diz assim: paz seja convosco. Ele começa dando o remédio para o medo. Só nele a gente pode ter paz. E dizendo-lhes isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eles se alegraram porque viram Cristo ressurreto, as marcas da vitória. E Jesus torna a dizer a eles: paz seja com vocês. E aí, quando Jesus diz outra vez, paz seja convosco, olha o que ele fala: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Esse negócio de ficar aqui isolado, com medo, isso vai acabar agora. Vocês vão sair daqui, desse lugar de medo, e vocês vão andar pelas ruas dessa cidade. Vocês vão de casa em casa, de cidade em cidade, de província em província. Vocês vão até os confins da terra. Vocês vão andar por todos os lugares. E eu vou dizer uma coisa: esse medo nunca mais irá dominar vocês. Esse medo nunca mais irá paralisar vocês. Escute, vocês vão sair daqui hoje ousados. Mas a parte que eu mais gosto é quando, havendo dito isto, versículo 22, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Sabe por quê? O Consolador nos é necessário. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos envolve, nos abraça, nos protege. O Espírito Santo está ao nosso lado, o Espírito Santo está sobre nós, o Espírito Santo está na nossa frente, mas o Espírito Santo também está dentro de nós e nos impulsiona. Sem o Espírito Santo estamos perdidos. O Espírito Santo vai na frente convencendo, alinhando, arrumando, restaurando. Você ora aqui, o Espírito Santo age lá, às vezes longe, mas ele age. Eu vou dizer uma coisa: paz seja com você. Receba sobre ti o Espírito Santo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Eu tenho certeza que o medo, ele pode ser um agente que me ajude naquilo que às vezes eu preciso, me limitando a algumas decisões, a algumas coisas. Eu sei disso. Mas me paralisar no que diz respeito a cumprir o meu chamado, a fazer o melhor da minha vida para Deus, a ajudar pessoas, never, de jeito nenhum. Deus está falando contigo hoje: entregue os teus medos para mim, porque essa noite é noite de transformação na sua vida. Essa é a noite de você ser cheio do Espírito Santo. Fique de pé, querido, e
na liberdade do Espírito clame a presença do Senhor. Clame, 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 clame. Eu não quero pôr palavras na sua boca, mas eu quero que você entenda isso. É preciso render-se, entregar-se. É preciso se derramar diante dEle. Faça isso, querido, com as suas próprias palavras. Faça isso com as suas próprias palavras. Oh Espírito Santo, nós amamos a Tua presença.